Se quiser ter raiva, tenha de mim. Eu não tenho raiva. Você é um herói de verdade. É tudo o que você sabe ser. Contemple um presente impensável. XXXXXX. Capítulo 17. Desenraizamento, parte final. Ao pular de galho em galho, ele viu seu pai adotivo ao longe, encostado em um galho. Quando Baraquiel viu que ele se aproximava, ficou tenso de repente, pensando furiosamente como deveria contar a ele sobre os pequenos visitantes que o esperavam na cabana. Naruto pousou no mesmo galho em que seu pai estava e levantou uma sobrancelha curiosa, vendo o nervosismo do homem. Tou-chan, aconteceu alguma coisa? O Tengu começou a suar. Bem, você poderia dizer sim. Só, olha, é melhor você ir direto com os outros e você vai entender. Ele disse rapidamente. No final, ele decidiu ouvi-los e deixou Zabuza e Darui que estavam com ele. Naruto olhou para o pai de forma estranha, mas decidiu ouvir e se preparou para continuar seu caminho. Ok, boa noite, Tou-chan. Ele disse antes de pular para o próximo galho. Enquanto o Ruivo saltava em direção ao seu alojamento, resolveu contar isso ao irmão. Que raro. Sim, é melhor você se apressar e ver o que está acontecendo. Disse a raposa enquanto estreitava os olhos com desconfiança. Naruto continuou seu caminho e cerca de 5 minutos depois ele pousou na beira da clareira onde eles estavam hospedados. Olhando para cima, observou com horror e medo que boa parte do terreno estava completamente queimada, cheia de crateras e cicatrizes no chão. Até mesmo um lado da casa de madeira que ele construiu foi danificado pelo fogo. O Ruivo correu para a casa de madeira e abriu a porta antes de correr para dentro. Ele virou para a esquerda onde ficava a sala de jantar e quando olhou para dentro, sua alma caiu no chão. Na sala de jantar, sentados ao redor de Shuri estavam Kushina, com Mito no colo, Akeno, Ako, Karin que estavam com corações nos olhos e alguns ruborizados, e Akumo Kurama. De pé atrás das mulheres estavam Kimimaru, Jugo e Azazel. Não era o grupo que horrorizava a Ruiva, mas o que Shuri tinha nas mãos. Um livro, aberto para todos verem, cujo título Naruto podia ver na capa. Álbum de fotos de Naruto. Naruto começou a se lembrar das diferentes vezes em que sua mãe tirou fotos dele e as colocou no álbum. Quando ele saía do banheiro, vestido com o yukata cerimonial, vestido de raposa, e muitas outras situações que agora com 16 anos ele poderia considerar constrangedoras e embaraçosas. Absolutamente todas as mulheres tinham rubores perceptíveis e sorrisos assombrosos enquanto olhavam para o álbum. Mito parecia curiosa e divertida com seu irmão quando ela era jovem. Azazel e alguns recém-chegados Zabuza e Darui estavam se segurando com tudo o que queriam para rir. Kimimaru olhava as fotos com um olhar analítico, fascinado por descobrir um lado de seu mestre que desconhecia. Jugo estava franzindo testa entre as fotos e Akumo sentindo algum aborrecimento ao ver a garota corar por seu senhor. Naruto baixou a cabeça deprimido. Acabou, minha vida acabou. Vou ter que me exilar em um lugar distante para escapar dessa humilhação. Ele pensou enquanto as lágrimas caíam como rios por suas bochechas. Kurama riu. Vamos, cachorrinho, não é tão ruim assim. Embora se te incomoda tanto, você sempre pode matar todas as testemunhas e ninguém jamais saberá. Ele disse brincando. Mas ele imediatamente se arrependeu de suas palavras quando sentiu os pensamentos assassinos de seu container. Ei, isso foi uma piada.
Eu gritei em pânico, não pensei que ele fosse levar isso a sério. Oni-chan. Finalmente alguém notou a presença dela e foi a pequena Mito, que se levantou do colo da mãe e correu para o irmão. Naruto saiu de seus pensamentos a tempo de pegar a garota que havia pulado nos braços de seu irmão, enrolando as pernas em volta da cintura dela e segurando o pescoço de Naruto, como um orangotango. O ruivo não pôde deixar de sorrir para sua linda irmãzinha enquanto segurava a garota com os braços. É bom ver você de novo, Mito. A pequena loira fez beicinho e olhou para o irmão mais velho com desgosto. Oni-chan, você é mau, você disse que viria me ver depois do exame e eu tive que vir. Queixou-se. O menino fez uma cara de incômodo. Eto, me desculpe, mas aconteceram várias coisas e não pude vir antes. A garota continuou a fazer beicinho por mais alguns segundos antes de sorrir. Bem, eu vou te perdoar porque você é Oni-chan. Ele respondeu e abraçou seu irmão mais velho com força novamente e Naruto devolveu o gesto com um sorriso. O público que assistiu à interação entre os dois irmãos teve reações mistas. Kimimaro, Jugo, Zabuza e Darui assistiram à cena com sorrisos, enquanto as mulheres tiveram que segurar a vontade de gritar cavai a plenos pulmões. Azazel, bem, ele estava se contorcendo no chão em agonia depois que Shuri enfiou o punho em suas bolas por tentar rir da cena diante deles. Kushina, por sua vez, estava olhando para seus dois filhos com sentimentos confusos. Por um lado, o coração dela se derreteu de pura alegria ao ver os dois filhos que ela trouxe ao mundo se dando tão bem, mas também me arrependo ainda mais da decisão que tomei há 16 anos, porque ela podido ver mais cenas como essa se não tivesse sido tão estúpida. Mas então Naruto lembrou que tinha outros convidados na sala e olhou para os outros presentes com uma sobrancelha levantada. Posso saber por que temos tantos convidados? Ele perguntou em um tom neutro. Jougo levantou a mão. Yakumo-san saiu de casa por causa de uma briga com seus pais e eu disse a ele que ele poderia ficar aqui conosco até encontrar um novo lar. Explicou ao mesmo tempo que a referida moça abaixou a cabeça deprimida. Que? Kushina gritou em choque. Naruto suspirou. Ótimo, agora vamos ter que treinar com mais cuidado ou pedir para Yakumo sair ou não poderei treinar sem deixar ele descobrir minhas melhores técnicas. Ele pensou com aborrecimento. Ele queria salvar suas habilidades de Mokuton até o dia da final, mas seu amigo de cabelo laranja apenas dificultou as coisas para ele. Ainda assim, ele não ia dizer não ao amigo. Se seu sensei não dissesse nada sobre o assunto, ele também não o faria. Está bem. Naruto sorriu brevemente antes de olhar para Kushina em busca de respostas. A garota de cabelos brancos encolheu ligeiramente sob o olhar de seu filho mais velho, mas ainda não hesitou. Eu vim porque queria falar com você. Ele disse em um tom convencido. Naruto encarou a mulher sem saber o que responder. Durante anos, tive sentimentos conflitantes sobre esse momento. Devo chorar? Gritar talvez. Ou apenas quebrar seus dentes e deixá-la entregue ao seu destino, para nunca mais vê-la? O ruivo sabia que seria difícil ver seus pais biológicos, mas não sabia o quão difícil seria. Embora não fosse enlouquecer novamente, ele ainda não sabia como deveria agir na frente dessa mulher. Por outro lado, ele sempre quis ouvir de seus pais o motivo pelo qual foi abandonado. Naruto suspirou e assinou com a cabeça antes de olhar para sua irmãzinha. Mito, você pode nos deixar sozinhos um minuto para conversarmos? A garota olhou entre sua mãe e seu irmão antes de assentir. Naruto a colocou no chão antes de olhar para a garota de cabelos brancos novamente. Me siga. Ele disse antes de sair da sala de jantar em direção ao seu quarto.
Kushina não perdeu tempo em se levantar e segui-lo rapidamente enquanto os outros observavam a dupla mãe e filho sair com alguma preocupação. Naruto subiu as escadas silenciosamente. Enquanto pensava em como deveria se comportar, ele se sentia nervoso, apavorado e ansioso. O ruivo não sabia definir seus sentimentos naquele momento e também duvidava que conseguiria controlar suas emoções se as coisas dessem errado. Acalme-se, ouça primeiro e depois haja naturalmente. Não guarde o que sente, apenas deixe sair. Kurama disse que poderia odiar Kushina com toda a sua alma, mas não iria influenciar a decisão de seu irmão mais novo. Era ele quem tinha que tomar suas decisões. Naruto relaxou um pouco ao ouvir as palavras da Biju, mas permaneceu tenso durante todo o caminho até seu quarto. Ele abriu a porta e ficou segurando a maçaneta, esperando Kushina entrar. A mulher, com algum nervosismo, entrou no quarto e uma vez lá dentro, Naruto fechou a porta antes de se encostar nela. Kushina olhou para o quarto onde seu filho estava hospedado e viu que havia algum tipo de cama/futon/saco de dormir que era grande demais para 4 pessoas, então ela imaginou que seu filho gostava de dormir tranquilo. Se ela soubesse, havia alguns móveis como um guarda-roupa simples, mas bonito, uma pequena mesa de trabalho com alguns pergaminhos e tintas e, por último, um pequeno cofre/gaveta. Então ela se virou para encarar o ruivo e o nervosismo tomou conta dela. Naruto observou enquanto a garota de cabelos brancos torcia a ponta de sua camisa azul escura que ela usava sob o colete Junin. O menino, farto do silêncio constrangedor, decidiu começar. Sobre o que você quer falar? Kushina ficou um pouco assustada quando ouviu a voz de seu filho após vários minutos de silêncio, mas então se lembrou do motivo de sua vinda. Respirando fundo, ela se preparou para falar, apenas para que nenhuma palavra saísse de sua boca. A mulher então percebeu que não sabia nem o que dizer. Seu erro havia causado tantos problemas para o filho que ela nem sabia por onde começar a se desculpar. Uma baforada de fumaça escapou de seus lábios enquanto lágrimas começaram a sair pelo canto de seus olhos. Estou patética, finalmente consigo ficar sozinho com você e nem sei o que dizer. Ele disse tristemente. Naruto cerrou os punhos em fúria com as palavras da mulher. Se você não sabe o que dizer, me responda. Por quê? A garota de cabelos brancos o encarou sem entender. Por quê? Porque eles me abandonaram. Porque eles me deixaram nessa porra de inferno? Ele perguntou em um tom áspero. As palavras do Uzumaki partiram o coração de Kushina e ela não conseguiu mais conter as lágrimas. No dia em que você nasceu, um homem invadiu a sala de parto e me sequestrou. Começou. Mas Naruto não a deixou terminar. Poupe-me dessa história, Kurama Nin já me contou o que aconteceu naquela noite. Ele disse asperamente. Kurama Nin? Ela perguntou confusa. É o nome do Kyuubi, que nem você nem Mito tiveram a decência de perguntar a ele enquanto pensavam que ele era um mal encarnado. Ele disse em um tom venenoso. Quando ele pensava na maneira como seu irmão adotivo era tratado por Kushina e Mito quando ele estava preso em ambas as mulheres, ele sempre ficava nervoso. A mulher ficou muito surpresa com o que ele falava, mas resolveu não comentar o assunto. Ficou claro que a raposa era uma pessoa muito importante para seu filho, principalmente se ele se referisse a ele como irmão. Então você sabe o que aconteceu naquela noite? O ruivo assentiu. Sim, um Uchiha sequestrou você, quebrou o selo onde Kurama morava e o invocou no meio de Konoha. O Yondaime conseguiu tirá-lo da cidade teletransportando para o meio da floresta e com sua ajuda e a de Jiraiya Sannin conseguiu selar seu chakra em Shio e Menma enquanto sua alma acabou selada em mim.
Depois disso, eu não sei de mais nada e nem Kurama ni ou então ele teria me contado. Kushina assentiu. Aparentemente ela já sabia a maior parte da história. Depois disso fiquei inconsciente por alguns dias e quando acordei, estava fora de Konoha, com Minato, Jiraiya, Menma e Shio, mas não havia sinal de você. Perguntei aos dois onde você estava e eles me disseram que eles te deixaram, em Konoha. A garota de cabelos brancos começou a tremer, tentando conter a vontade de chorar. Eu queria voltar para você, mas, Minato e Jiraiya começaram a falar comigo sobre uma profecia, sobre o futuro perigoso e que você poderia morrer. Eu não sabia. A carranca de Naruto se iluminou um pouco devido à curiosidade. Profecia? Kushina respirou fundo. Anos atrás, foi feita uma profecia que previa o nascimento de dois irmãos que teriam o poder de mudar ou destruir o mundo shinobi. Minato e Jiraiya estavam convencidos de que eram Shio e Menma. Eu não me importava com todas essas bobagens, mas então eles começaram a especular que estar por perto poderia ser perigoso. Que o Kyuubi poderia escapar ou influenciar Shio e Menma do selo. Eles continuaram falando sobre nossos filhos poderiam acabar mortos se não fizéssemos isso e eu estava com tanto medo. Eu não queria te deixar, mas não sabia o que fazer. Não queria que você morresse. Ela gritou no final quando caiu de joelhos, chorando incontrolavelmente. Naruto olhou para a garota de cabelos brancos em descrença. Ele havia mantido o tempo todo suas habilidades empáticas que lhe foram dadas por seu irmão Raposa e sabia que tudo o que havia dito era verdade. O ruivo percebeu que Kushina havia agido por medo de perder seus filhos que Minato e Jiraiya haviam se aproveitado disso. O fato de seus hormônios estarem uma bagunça poucos dias após o parto só reforçou sua conclusão. Mas mesmo assim havia um detalhe que o enfureceu. Aqueles dois bastardos me condenaram a uma infância de dor só por causa de uma profecia estúpida. Não é um cachorro estúpido. Kurama respondeu, chamando a atenção do ruivo. A profecia fala de dois irmãos unidos sob uma bandeira que teriam o poder de mudar o mundo ou destruí-lo. Isso soa um sino. Naruto ficou em silêncio por alguns segundos, considerando as palavras de Kurama e finalmente percebeu. Ashura e Indra, isso significa que a pessoa mencionada nesta profecia é a mesma pessoa que meu pai previu, ou seja, você. Naruto ficou incrédulo ao assimilar esse fato, mas havia um pequeno detalhe que ele não entendeu. Mas como você sabe sobre a profecia? Conversamos mais tarde. Ele disse antes de fechar imediatamente a conexão com o ruivo. Naruto estreitou os olhos desconfiado, mas decidiu deixar para depois. Agora ele tinha outras coisas em que pensar. O ruivo encarou a mãe enquanto considerava os fatos, mas havia alguns pequenos detalhes que o incomodavam. Mesmo que o que você diz seja verdade, isso não muda o fato de que durante anos eles estiveram fora da cidade sem ao menos se preocuparem em me ouvir. Eles só perceberam que eu tinha ido embora quando voltaram. Ele disse asperamente. O rosto desesperado de Kushina mudou para um de pura raiva, para a grande surpresa de Naruto. Sim, Jiraiya deveria ficar de olho em você de vez em quando, mas em vez disso ele passou os últimos anos enviando seus relatórios sem nunca ir à cidade. Tudo para espionar mulheres e sair em bordéis decadentes. Eu tenho já punido o bastardo por isso. Disse ele em tom sepulcral. Em algum lugar da vila, Jiraiya estremeceu enquanto dores fantasmas percorriam todo o seu corpo. Ela teve um impulso de se afastar o mais humanamente possível de uma casa de águas termais, quanto mais olhar para um bordel. Naruto ficou em silêncio por alguns momentos e suspirou. Honestamente, não sei o que pensar sobre tudo isso.
Ele disse antes de olhar Kushina nos olhos. Dê-me tempo para pensar, para que eu possa processar tudo o que você me disse. Kushina assentiu. Eu só peço que você me dê uma chance de ser uma família. Mas se depois de tudo que eu te disse você se recusar, pelo menos tente ter um relacionamento com seus irmãos. Eles não têm nada a ver com isso. O que fizemos? Implorou. Naruto olhou para ela por alguns momentos em silêncio antes de assentir, e Kushina deu um suspiro de alívio. Posso continuar tendo o relacionamento que tenho com meus irmãos, embora não saiba se eles querem ter comigo. Também não vou implorar a eles. Os únicos que se dignaram a falar comigo decentemente são Mito e Shio. Menma só falou comigo 2 vezes, e nas 2 vezes foi gritos e ameaças, e pelo que minhas habilidades sensoriais me dizem, ele não gosta muito de mim e não estou interessado em fazer isso. Disse a ruiva, deixando Kushina com um sorriso, mas com um olhar confuso no rosto, certamente por causa do problema de Menma. Quanto ao nosso relacionamento, quando essas palavras saíram da boca de Naruto, o coração de Kushina afundou. Sinto muito, mas você não pode ser minha mãe. Você não era quando eu era pequena, e você não pode ser agora. Essa posição já é ocupada por Shurika-chan, e eu não preciso de outra mãe neste momento minha vida. Se você quiser, podemos tentar ser amigos. Fingir que ser apenas estranhos na presença de outras pessoas é estranho. Me desculpe. Kushina começou a chorar muito. Ela sentiu vontade de morrer porque seu filho não a reconhecia como sua mãe, mas não havia como voltar atrás. Era justo e pelo menos ela estava dando a ele a oportunidade de ser seu amigo, embora, para ser honesto, ela não merecia isso. Ainda balançando a cabeça em lágrimas, ela encarou Naruto. A ruiva se afastou da porta e a abriu para a mulher sair. A garota de cabelos brancos se levantou e começou a sair pela porta. Tchau, Naruto-chan. Ele disse com um sorriso triste. Tchau, Kushina-san. Kushina continuou sua caminhada em direção às escadas sem dizer nada. Naruto saiu para o corredor e a observou sair enquanto sua cabeça estava uma bagunça. Por que eu disse isso? Ter alguma ligação com Mito e Shio? Naruto suspirou frustrado. O que diabos eu estou pensando? Vejo que tudo correu bem. Naruto se virou com um sobressalto e viu Shuri encostado na parede do corredor. Ka-chan. Ele disse um pouco assustado. A Tengu feminina olhou para seu filho adotivo, que parecia uma criança que acabara de fazer algo ruim, antes de começar a rir. Oh, meu pequeno Naruto-chan fez algo errado? Ele perguntou zombeteiramente. O quê? Não. Ele se apressou em responder. A reação do menino provocou uma nova risada da mulher Tengu. Sabe, eu sei que no fundo você quer formar um relacionamento mãe e filho com ela, mesmo que não queira. É confuso. Não. Eu quero te substituir. Ninguém disse que você vai me substituir. Quanto a Kushina-san, seu sonho e objetivo são sua resposta para esse assunto. Isso mostra que você está disposto a dar a ela uma chance como amiga, ou como uma mãe. Os olhos do menino se arregalaram de surpresa. Mãe, não é possível ter mais de uma mãe. Shuri deu de ombros. Nenhum dos dois tem mais de uma mulher, mas você mostrou o contrário. Ele disse, fazendo Uzumaki corar. Além disso, a relação de sangue não é a única coisa que define o parentesco. Kushina-san é sua mãe de sangue. Estou criando você, mas mesmo assim sua resposta mostra que você quer dar a Kushina-san a mesma oportunidade que você me deu. Meu argumento. Naruto abaixou a cabeça, considerando as palavras de sua mãe, e então levantou novamente para olhar em seus olhos.
Sinto muito, mas minha decisão está tomada. Embora eu pudesse perdoar tudo o que aconteceu por causa deles, seja direta ou indiretamente, também não posso esquecer. Não posso ser simples e ingênuo. Shuri então perdeu o sorriso. Eu entendo, esse tipo de personagem sempre te definiu, forte e frio, mas ao mesmo tempo gentil. Ela disse sério. Seriedade que foi trocada por um rosto cheio de amor e compreensão. Isso é o que define você, e é por isso que seus pais e suas filhas te amam tanto. Naruto encarou sua mãe em silêncio até que lentamente um pequeno sorriso se formou em sua boca. Obrigado, Kacchan. Ele disse antes de abraçá-la. Shuri riu enquanto abraçava de volta, feliz por poder ajudar seu filho adotivo. Bem, eu te lembro que Mito tem reclamado que ela quer passar um tempo com você, disse a mãe divertida. Naruto suspirou cansado. Tudo bem. Diga a Mito que já desço e passo o resto da noite com ela. Está escurecendo. O ruivo tentou se virar para se arrumar e descer para brincar com Mito quando um estremecimento e as palavras de sua mãe o detiveram. Karin-chan também disse que enquanto eles estavam fazendo compras, uma garota muito bonita com cabelos pretos e olhos de ônix, que segundo ela era um Uchiha, se aproximou dela e perguntou sobre você. Aparentemente você havia prometido ir comer com ela e sua mãe em sua casa. Acabei de terminar a segunda fase dos exames e ainda não foste. Devias organizar a tua agenda, fufufu. Ele disse com uma risada zombeteira ao ver o rosto pálido de seu filho, que se imaginava sendo torturado por Nozomi e Mikoto. Salto de linha. Minato estava sentado na sala do conselho com o resto de seus companheiros do conselho Shinobi. Parado no centro da sala estava Ayachi Jiko, que, alguns minutos atrás, havia informado o Kage sobre a conversa que ouvira entre Kabuto e Akushi, um dos Tsunade. O Yondaime estava esperando pelos outros membros do conselho Shinobi que ainda não haviam aparecido. Ele enviou vários Anbu para notificar os chefes do clã que haveria uma reunião de emergência. Minato havia omitido convenientemente o Conselho Civil e os anciãos porque isso era estritamente um assunto Shinobi e os civis não precisavam meter o nariz nisso. Quanto aos velhos, já eram muito velhos e eu não queria incomodá-los, mas no fundo, ele não queria ter que os aturar. Quase todos os membros estavam presentes, o único que faltava era sua esposa, mas ele já sabia o que era, então nem enviou um de seus Anbu para procurá-la. O Yondaime olhou para as diferentes pessoas presentes na sala. Elas pareciam estar de mau humor por terem sido retiradas de suas casas tão tarde, mas havia algumas que tinham um comportamento interessante. Itachi, ao contrário dos outros, apenas sentou-se calmamente em seu lugar com um olhar neutro. Qualquer um teria pensado que não havia nada de errado com isso, exceto que Minato estreitou os olhos quando pensou ter visto o canto da boca do homem ligeiramente levantado. Um Hyuga sorridente. Agora eu já vi de tudo. Pensou Namikaze. A outra pessoa que teve um comportamento estranho foi Murakami Kurama. Ele estava olhando para suas pernas e tinha uma expressão de profunda tristeza em seu rosto. Mesmo que Minato estivesse curioso, ele pensou que não deveria perguntar. Provavelmente é devido a algum negócio do clã. O Hokage então notou que a última pessoa que eles esperavam entrou. Droga, Minato, é melhor você ser importante ou eu juro que vou te mandar em uma viagem para Kiri de uma só vez. Tsunade disse com um tique na testa, mostrando o quanto ela estava com raiva. Normalmente, Minato teria sido compreensivo e lidou com o assunto de maneira ordenada e delicada. Infelizmente, eram 21 da noite, ele estava cansado, e o relatório de Ayachi o deixou de mau humor. Então, foda-se. Suna está planejando nos invadir junto com Otto sob o comando de Orochimaru. O Conselho Shinobi estourou completamente.
O loiro permitiu que os presentes gritassem um pouco mais até achar que era o suficiente. Silêncio. Quando todos ficaram em silêncio, ele falou novamente. Ok, agora sente-se, Tsunade, e podemos começar. A mulher não protestou e foi direto para o seu lugar, tentando manter a discrição. Como é possível? Yashi perguntou, todo o bom humor desaparecendo de uma vez. A Yachi aqui presente descobriu Kabuto Yakushi e um dos Junin de Suna falando sobre uma invasão que aconteceria durante a terceira fase dos exames Chunin. Ele explicou antes de acenar para o Junin começar seu relatório. A Yachi levou 5 minutos para dar seu relatório e então a sala ficou em silêncio novamente. Isso é preocupante, disse Shikako. Claro, mas felizmente agora temos uma vantagem. Por quê? Porque sabemos sobre os planos do inimigo e eles não sabem que sabemos sobre eles. Chibi disse. Felizmente, Ayachi-san não foi descoberto e pôde nos informar. A cabana continuou. O Jubi no meio da sala começou a suar. Na verdade, ele começou chamando a atenção de todos os presentes. Sim, fui descoberto. Todos, exceto Minato, ficaram chocados. Como, então como você ainda está vivo? Você matou o Tsunami? Tsumi perguntou. Ayachi balançou a cabeça. Na verdade eu tive sorte, quando eles me descobriram, eu enfrentei o Tsunami e ele estava prestes a me matar, mas eu fui salvo. Shikako estreitou os olhos. Quem? O doente Junin engoliu em seco. Naruto Uzumaki. Ele disse chocando a todos. Ayachi levou mais alguns minutos para descrever o encontro e a forma como Naruto resgatou e fingiu sua morte para enganar Baki. Tsumi assobiou em impressão. O menino é bom. Bem. Você conseguiu enganar um Junin bem debaixo do nariz deles, com tanta habilidade que nem deveria estar neste exame. Tsunade disse com força. O que mais me preocupa é a possibilidade de Naruto ouvir a conversa. A última coisa que precisamos é como aproveitando a oportunidade para se juntar à invasão. Disse Shikako. As palavras do comandante Junin causaram um arrepio na espinha de todos os presentes. Por sorte, Ayachi negou rapidamente as palavras de Nara. Não, felizmente Naruto Uzumaki não conseguiu ouvir nada. Ele mesmo exigiu que eu contasse a ele porque o Tsunami tentou me matar. Alguns ficaram surpresos. E você foi intimidado por um Genin? Inoishi perguntou incrédulo. Ayachi fez uma careta. Com todo o respeito, Yamanaka-sama, quando disse que Genin tem 9 caudas nas costas capaz de resistir aos golpes de Gai e com certeza explodir minha cabeça, prefiro não desafiar o destino. Ele disse com medo em sua voz. Ninguém poderia discutir com essas palavras e eles decidiram deixar o assunto de lado. O que fazemos com Naruto-kun? É mais seguro para ele contar ao Raikage sobre o que aconteceu? Ele pode não saber toda a história, mas o Raikage pode ficar desconfiado. Perguntou uma Mikoto mal-humorada enquanto uma aura de morte a envolvia quando ela mencionou o nome do Uzumaki. Aquele malandro havia prometido visitá-la assim que acabasse o exame e até agora não tinha parado na casa dela. Ela teve que mandá-lo procurá-lo com Nozomi que ao que parece ele havia conhecido um parceiro dele. Agora ela estava planejando sua punição. Felizmente ele havia comprado aquele cinto de couro que tinha algumas pedras de metal que esquentavam rapidamente filtrando chakra nelas. Minato suspirou. Infelizmente não podemos fazer nada. A presença do meu filho desaparecido nos exames já deve ter chegado aos ouvidos dos outros países e dos daimyos. O daimyo de Inokuni, Roku-sama provavelmente vai querer falar com ele. E se fizermos algo contra Naruto ou ele simplesmente desaparecer, Roku-sama pedirá nossas cabeças.
Aqui todo mundo ficou nervoso. Eles podiam se lembrar claramente do escândalo que seu daimyo armou anos atrás, quando descobriu o desaparecimento do último Uzumaki devido aos maus tratos aos habitantes da cidade. Sem contar o fato de que o Raikage poderia declarar guerra contra nós, Naruto-san sendo um shinobi Kumo registrado e um dos Jinchuriki deles, seria o suficiente para o Kumo declarar guerra contra nós. Com Tsunayoto em nossos portões, junto com o rancor que Iva tem por Konoha, podemos acabar presos em uma guerra de 4 frentes. Shikako acrescentou preocupado. Então o que fazemos? Tsunade perguntou. A sala ficou em silêncio por alguns minutos até que Shikako surgiu com uma possível solução. Ele pode ter algo, mas ele não vai gostar de Okage-sama, e nem você, Yashi. Disse a Nara chamando a atenção de todos e fazendo com que os dois mencionados franzissem a testa. Poderíamos propor a Kumo uma aliança. Que? Todos, exceto Yashi e Hiruzen, gritaram surpreendentemente. Shikako, você está louco. Há 12 anos já tentamos formar uma aliança com Kumo e fomos apunhalados pelas costas. Na verdade, Naruto-kun esclareceu o incidente que aconteceu naquela época. Todos se viraram para ver Hiruzen, que estava estranhamente quieto durante toda a reunião. O que quer dizer Hiruzen? Perguntou Minato. Digamos que o embaixador Kumo estava na folha de pagamento dos ex-apoiadores do Sandaime Raikage. A Sama queria fazer uma aliança genuína conosco, só que no final, devido ao interesse dos ditos apoiadores, tudo deu errado. Ele explicou surpreendendo todos os presentes. Todos menos um. É certo. Yashi disse chamando a atenção de todos. Hoje convidei Naruto-san para ir à minha casa para falar sobre o comportamento do meu sobrinho e ele explicou tudo o que aconteceu. Ele até me trouxe o cadáver do meu irmão para que ele fosse enterrado ao lado de sua esposa. Ele explicou esclarecendo as dúvidas de Minato sobre por que ele estava tão feliz. Ninguém falou mais sobre o assunto e Nara aproveitou para chamar sua atenção novamente. Como eu dizia, poderíamos propor uma aliança com Kumo para resolver alguns problemas. A aliança que eles propuseram há 12 anos incluía um acordo comercial entre nossas aldeias e nossos países. Poderíamos renovar a oferta e propor tal aliança no dia antes da terceira fase ao mesmo tempo que informamos sobre a invasão. Eu explico. Porque no dia anterior? Inoishi perguntou. Porque, se na pior das hipóteses ele recusar nossa oferta, sempre podemos expulsá-lo da aldeia. Levaria vários dias para ele voltar e a essa altura a invasão já teria acontecido. Se ele tentasse avisar Suna que estamos cientes que eles querem nos invadir, pelo que a Yachi disse, eles vão recuar e duvido que Otto lance um ataque contra nós por conta própria. Mas se ele realmente concordar, então teremos o apoio de outro Kage para repelir os invasores e seus guarda-costas. Ninguém poderia contrariar a lógica do comandante Junin. No entanto, havia alguém que queria adicionar seu grão de sal. Há um detalhe que você está esquecendo, Shikako. Hiruzen começou. Orochimaru. Todos eles franziram a testa. Isso mesmo, o bastardo provavelmente irá atrás da cabeça do sensei. Disse Tsunade. Há também o fato de que ele marcou Sasuke na floresta com seu selo amaldiçoado, provavelmente tentando pegar o menino. Acrescentou Hiruzen. Podemos discutir os pontos mais delicados em uma reunião posterior, agora o que estou interessado em saber é por que não vou gostar dessa ideia. Disse Minato enquanto olhava para Nara. Shikako suspirou. Naruto. A princípio, todos ficaram intrigados.
Todos nós sabemos que queremos o garoto de volta, alguns por motivos mais pessoais do que outros, mas se realmente queremos uma aliança com Kumo, o garoto será um grande problema, a menos que façamos sacrifícios. Declarou solenemente. Os olhos de todos se arregalaram, entendendo o que ele quis dizer. Minato deu um pulo. Não. De jeito nenhum, eu não vou desistir do meu filho. Ele declarou com raiva. Não temos escolha, Okage-sama. Se quisermos amarrar todas as pontas soltas é um movimento necessário. Não temos apenas o Jinchuriki Shibi no Tanuki dentro de nossas paredes, possivelmente Orochimaru esperando para nos atingir com um exército formado de 2 aldeias. Se não os destruirmos, Iva o fará se julgarem que somos fracos o suficiente para nos destruir. Precisamos de algo que nos dê uma vantagem contra nossos possíveis rivais, e como com 3 Jinchuriki treinados e seu Raikage é nossa melhor opção. Shikako argumentou. Minato caiu para trás em sua cadeira sob o olhar desconfortável de todo o conselho Shinobi. Shikako estava certo e sabia disso, mas ainda estava tentando pensar em um plano alternativo, qualquer coisa que não envolvesse a perda de seu filho. Eu simplesmente não conseguia encontrar outra solução. Decidindo que era o suficiente por hoje, ele encerrou a reunião e todos foram embora. Salto de linha. Na manhã seguinte, você podia ver o Ruivo acordando em seu quarto devido aos irritantes raios do sol. Quando ele abriu os olhos, pôde ver uma mecha de cabelo preto-violeta da Akeno e preto-castanho de Ako ao lado dele. Criando um clone e assinando com uma mão, uma habilidade que aprendeu com o usuário Iton ao lado dele. Ele se substituiu por ele e foi tomar banho, não queria acordar as meninas. Depois da noite agitada que tiveram foi melhor para deixá-los descansar. Depois de tomar banho, ele começou a se vestir, pois esta manhã ela tentaria cumprir a promessa que fez a Nozomi, ele iria almoçar no complexo Oshiya, então ele experimentaria um novo terno, um pouco mais formal que as meninas compraram naquele dia. Saindo de casa se despedindo de Kimimaru e Karin que havia encontrado muito apaixonados no corredor e de Jugo que estava meditando enquanto alguns clones trabalhavam com sua mãe Tengu, Zabuza e Darui estavam abraçados no chão da sala enquanto dormiam. Ele não sabia um motivo, e honestamente ele não queria saber. Sem mais delongas, ele se dirigiu para onde ele lembrava que era o bairro Shia. Ao chegar no local, estava mais deserto do que eu lembrava, claro, com o massacre de 70% do clã por Itachi. Quando queriam iniciar uma guerra civil, muitos não quiseram ficar ali e foram para outros locais da vila. Agora que pensou sobre isso, ele não sabia onde Mikoto morava, antes o mesmo sabia onde ela morava, mas com a remodelação e mudança que a maioria dos membros fez, ela não poderia saber onde eles moravam agora. Merda, o que eu faço agora que já estou aqui? Voltando para isso me faria parecer muito estúpido. O Ruivo disse em sua mente. Bem, você é um idiota, pode usar seu Kagura Shingen para procurar as assinaturas de chakra deles. Você tem estado muito distraído ultimamente, embora eu não ocupe por toda essa porcaria hoje em dia, que pessoa não estaria? Respondeu a raposa laranja para seu irmão mais novo. Porra, é verdade, eu realmente preciso de algo para me distrair. Disse o Ruivo ao qual seu irmão raposo estava prestes a lhe recomendar algo. Não sexo. E assim o Ruivo deixou Kurama com a palavra na boca. Bem, cachorrinho, talvez esta comida te ajude a se distrair, e uma mudança de ares, sem brigas, sem problemas familiares, e sem jantares conspiratórios e pedidos de casamento, apenas um almoço com amigos e conversa de anedotas, nada melhor que isso. Tem razão, Kurama-nin, estamos quase lá, aqui é só me virar. O Ruivo ficava sem palavras ao ver a casa.
Uau, muito simples para uma matriarca do clã. Kurama disse. Tia Mikoto é assim, ela sempre foi assim, mas com Fugaku viva ela foi forçada a atender às expectativas das pessoas. Também sem a polícia militar ativa eles não devem ter dinheiro suficiente para construir uma mansão. O ruivo disse analiticamente. Sim, bem, aqui estamos nós. Comentou a raposa com certo receio. Aqui estamos. Disse o ruivo apoiando o irmão. Entra, eu não quero, disse o ruivo assustada. Quanto mais rápido melhor, estou com medo. Lembra da vez que eu disse a ela que a sopa dela estava ruim? Eu não conseguia sentar por dias. O Uzumaki estremeceu com aquela lembrança. Eu não posso acreditar que você está com medo de algumas palmadas. Eles não eram comuns. E que agora que você está grande, umas palmadas não vão fazer nada com você. Talvez lá tenha comprado um novo cinto especial para torturar as pessoas que não cumprem as promessas a tempo. Acho que não, você já está divagando. Sim, você está certo, como se essas coisas acontecessem. Assim que ele bateu na porta, uma voz que ele conhecia e não ouvia há anos disse que ele poderia entrar. Ei, olá tia Mikoto. Estou de volta. O ruivo empalideceu ao ver como Mikoto segurava um cinto com o que parecia ser rubis embutidos, se ela soubesse que era metal em brasa. Então, você me visita por último, eu te amo tanto meu pequeno Naru-chan. Disse uma linda mulher de cabelos negros de cerca de 35 anos de idade. Espere, tia Mikoto, O ruivo foi paralisado por um genjutsu do Sharingan de Mikoto enquanto tentava se afastar. Me desculpe, tia Mikoto, eu estive ocupada, eu realmente posso explicar, por favor, tenha piedade. Hoje não Naru-chan, hoje não. Cara, eu sabia que isso ia acontecer Kurama-nin, também porque diabos você não está me curando. E é mais divertido ver como você tentou sentar a Naruto cortou a conversa mental deles enquanto murmurava algo sobre estúpidas raposas laranja se divertindo com o sofrimento de outras pessoas. Olhando para cima, ele viu uma sorridente, muito sorridente Mikoto, que estava balançando as sobrancelhas, esperando por uma explicação. Tudo bem tia Mikoto, eu estava ocupado depois do exame com todo lugar para ficar, então eu tive que ir a um encontro com o líder Hyuga para um acordo particular, então Kushina-san foi para minha casa e nós tivemos bater um papo. Quando a negra Zeviche ouviu que Naruto se reconciliou com a garota de cabelos brancos, ela sorriu feliz, agradecendo aos céus que o ruivo tivesse conseguido perdoar a amiga, pelo menos assim ela não seria deprimida o tempo todo. Então eu fiquei brincando com Mito-chan e coloquei algumas armadilhas ao redor do campo de treinamento porque Dan tem enviado seus fantoches e tudo. Está tudo bem, eu te perdoo. A matriarca Uchiha expressou enquanto fazia beicinho. O ruivo riu nervosamente enquanto suava uma gota pela atitude do Uchiha. Para toda essa tia, onde está Nozomi? Foi ela quem me convidou, não me diga que ela não está aqui. Assim, Nozomi está se preparando, ela disse algumas coisas que eu não conseguia entender porque ela corou e começou a balbuciar mais. A matriarca disse confusa. Kasha-chan, Naruto-kun já chegou? Sim, Nozi-chan já está esperando por você. O ruivo jurou que ouviu alguém correndo a 100 km por hora atrás dele. Quando ele se virava imediatamente, ficava em silêncio e um rubor tomava conta de seu rosto enquanto olhava para Nozomi igualmente corada que o olhava com um sorriso fofo. O olá Naruto-kun foi o que Nozomi disse entre gaguejos. O ruivo percebeu que ele a olhava como um babaca, então se recompôs rapidamente e ainda corado, ele retribuiu o cumprimento.
Bem, Nozi-chan, sente-se e converse com Naru-chan. Tenho certeza que você tem muito o que conversar. Vou trazer o almoço. Ele disse, deixando os dois meninos sozinhos, enquanto uma Nozomi envergonhada disse a ele para não chamá-la assim. Bem, Nozi-chan, sente-se e converse com Naru-chan. Tenho certeza que você tem muito o que conversar. Vou trazer o almoço. Ele disse, deixando os dois meninos sozinhos, enquanto uma Nozomi envergonhada disse a ele para não chamá-la assim. Assim passou a manhã da ruiva, entre conversas com os dois Uchias, e corando com as insinuações que a matriarca fazia sobre os dois. Agora que Naruto raciocinou, ele percebeu que Kurama estava certo. Era disso que ele precisava para se distrair. Ele sentiu que todas as suas mágoas e preocupações desapareceram apenas conversando agradavelmente com os dois Uchias. Por sua vez, Nozomi sentiu uma felicidade imensa. Ela conseguiu voltar com seu amor secreto e falar com ele novamente. Felizmente ele a perdoou na Floresta da Morte, mas agora ela não sabia o que fazer. Ela estava clara sobre seus sentimentos pelo Ruivo, mas ela não sabia como ele a via, apenas como uma simples amiga, talvez melhor amiga, ou como irmã. Ela duvidava que o Uzumaki a visse como mulher, ainda mais porque eram ambos de aldeias totalmente diferentes. Ela sabia que o Ruivo podia odiar profundamente o povo de Konoha, então ele provavelmente nem pensaria em ter um relacionamento com alguém de Konoha. Ela se sentia mal por isso. Ela nem sabia se ela poderia lutar com ele se houvesse uma guerra com Kumo durante a invasão que sua mãe havia lhe contado. Ela tinha certeza de que não poderia nem levantar a mão para ele. Por isso ela estava grata por não ter ido ao finais dos exames Chunin, para que ela não tivesse que lutar com ele e eles não prejudicariam sua amizade. Agora dois adolescentes estavam sentados do lado de fora de casa. Ambos conversavam sobre algumas anedotas engraçadas e tal. Sem perceber, os dois começaram a se aproximar um do outro até que estavam sentados um ao lado do outro. Ambos só se viam os outros em seus olhos, enquanto observavam enquanto davam as mãos, suas mentes tentando processar o que estava acontecendo. Embora já estivessem claros, eles tinham sentimentos um pelo outro, desde que eram crianças. O que há de errado? Naruto-kun está segurando minhas mãos. Isso não é verdade, certo, Nozomi? Deve ser um sonho, certo? Uchiha pensou, enquanto sua cabeça tentava processar o que eles estavam fazendo. Não, isso não é um sonho. Não importa. Se for com Naruto-kun eu não me importo. Uchiha fechou os olhos e abriu os lábios ligeiramente enquanto os levantava. Merda, o que acontece comigo, Kurama? O Ruivo disse para seu irmão em sua mente. O que você acha? Adicionar outra puta ao seu harém? Seu maldito pirralho sortudo. Primeiro uma masoquista que também era sua irmã, uma submissa de gelo. Depois a loira Jinchuriki de Matatabi e agora uma Uchiha. Em seguida, sua irmã biológica ou o quê? Droga, Kurama, você não ajuda, você sabe. Eu me pergunto se é errado eu fazer isso, sabe? Eu já tenho 3 mulheres na minha vida. Será errado se eu tomar essa decisão sem consultando-os? Eu seria um trapaceiro doentio. Filhote, acho que você mesmo deveria responder isso. Eles mesmos já te falaram que você pode escolher com quem ficar. Na verdade, ser o último Uzumaki seria uma obrigação. Você tem sorte que eles não te forçaram a fazer isso, mas você pode sentir os sentimentos dela. Eles são os mesmos que você sente, então se você realmente a ama, não deve haver nenhum problema. O inferno que eu vou fazer. Eu espero que ele não me mate quando descobrir sobre as outras garotas. Naruto pensou enquanto se preparava para juntar seus lábios com Nozomi. Este era o momento dele. Tudo estava perfeito. Nada poderia ser pior. Ou então ele pensou. Clac.
Os dois adolescentes viraram a cabeça ao ver uma loira com marcas nas bochechas que acabara de abrir a porta. Ela parecia agitada, expressão que mudou rapidamente ao ver a cena à sua frente. Ao ver que Nozomi estava prestes a beijá-la, Suonishan, algo dentro dela levou a atacá-la e despedaçá-la enquanto seus olhos assumiam uma cor violeta, mais intensa do que já eram. Felizmente para ela, um Naruto muito corado a tirou de seu trance. Imoto-san, o que há de errado? Você parece agitado. O ruivo nem percebeu como ele chamou Shio, porém isso não passou despercebido por Nozomi, que estreitou os olhos ao se lembrar de como Shio se comportou com Naruto na Floresta da Morte. E se ela já estava com raiva por ele os interromper, agora eu era mais. Shio, por outro lado, estava em transe quando ouviu como Naruto a chamava. O rubor era visível em suas bochechas. Ela se perguntou se no futuro ela poderia olhar para ela como algo mais do que uma irmã. Sua mente começou a vagar entre aqueles livros pervertidos de Jiraiya que havia lido. Rapidamente descartou esses pensamentos de sua mente quando se lembrou do motivo de estar aqui. Nozomi, Onishan, é o mito. O que aconteceu com ele? Disseram os dois adolescentes. Eles a sequestraram. Base raiz. Dan-sama, ela já está aqui. Perfeito. Muito provavelmente toda a vila descobriu e agora estão em estado de pânico. Assim vão entreter os outros shinobi e me dá mais tempo para que tudo corra perfeitamente. Foram as palavras de Dans quando viu a garotinha trazida por seu soldado, que estava inconsciente e tinha algumas amarras de corda. Deixem-la numa cela e retirem-se. Preparem-se todos para receber a nossa convidada. Oi. Logo vou me livrar de você, Minato. Hiruzen, então vou mostrar a todos que a Vila da Folha é a mais poderosa de todas as nações elementais. Com a Kibi do meu lado, e com esses Sharingan não alguém pode me parar. Salto de linha. Merda. A segurança dessa cidade é a pior. Como diabos eles a sequestraram? Onde eles estavam todos? Eram os gritos do ruivo enquanto ele corria com Nozomi e Shio em direção ao escritório do Hokage. Ele teria que engolir todo o seu ressentimento e ódio para salvar sua irmãzinha. Ele não poderia ir buscá-la de volta assim. Isso iria causar um acidente internacional entre Kumo e Konoha. Então, jogando fora seu orgulho, ele teria que implorar ao seu pai para permitir que ele participasse do resgate da garotinha e tomasse as providências necessárias para isso, como poder eliminar aqueles que estavam envolvidos sem ter consequências que o obriguem a ficar em Konoha por mais tempo após os exames. Parece que alguém estava nos investigando. Respondeu a loira com marcas nas bochechas. Do que você está falando, Shio? A Uchiha mais nova, ainda rabugenta por ter interrompido seu momento com a ruiva, respondeu com uma pergunta ao descobrir. Mikoto havia ido procurar Tsumi e Inuzuka para comandar um esquadrão de busca com sua filha. Aparentemente eles sabiam que hoje Menma iria treinar com Ero Sennin e eu iria treinar com Kashan. Toushan está ocupada no escritório com todos os preparativos para os exames Chunin. Então ele enviou alguns abus com ela, mas nós os encontramos mortos, e Konohamaru e os outros estavam inconscientes no parque. Shio respondeu enquanto olhava para as expressões que seu irmão mais velho passava. Vendo as caretas que fazia e como seus olhos começaram a ficar vermelhos, sentiu pena de quem se atreveu a sequestrar Mito. De qualquer forma, eu só preciso chegar ao seu Hokage para solicitar uma permissão para participar do resgate de Mito e poder agir de acordo com o sequestrador. Não preciso ter problemas por esfolar vivo um idiota que tentou obter inteligente comigo. Família, embora eu tenha certeza de saber quem está por trás de tudo isso. As duas garotas se afastaram da ruiva que exalava uma aura negra enquanto sorria loucamente. Escritório Hokage.
Essa é toda a informação que temos. Você e seu sensei estão autorizados a usar força letal para trazer minha filha de volta. Você tem alguma pergunta? Minato expressou para as equipes Genin na frente dele, que eram 8, 9 e 10, 7 não conseguia descobrir por que Kakashi estava treinando Sasuke nas montanhas. Menma tinha ido em uma viagem para uma cidade onde ele esperava Jiraiya. E Sakura não poderia mais ser um shinobi depois do que aconteceu com ela durante os exames Chunin. Se eu tiver um Lord Hokage, que está fazendo isso aqui? Exclamou uma loira vestida de roxo. Eu já te disse para acalmar Ino, você tem autorização do Hokage para ajudar no resgate. Um menino com cabelo de abacaxi falou, era Shikamaru Nara. Além disso, ela é a irmã mais nova dele, mesmo sendo de outra aldeia, ela tem todo o direito e obrigação de ajudar na busca. Prazo assumir. Mas, sensei, por sua causa, Sakura não pode mais ser uma ninja. Além disso, vimos como sua equipe matou outros de Konoha durante os exames Chunin. Isso é outro assunto Ino. Em nenhum momento ele provocou o que aconteceu com a Sakura. Isso foi apenas azar derivado de uma estratégia falhada ao lutar com um parceiro dele. E sobre as equipes, mesmo que discordemos sobre como as coisas terminaram, no primeiro eles sabiam que matar era permitido nos exames. E pelo que minha filha me disse, ela agiu de acordo depois de ser insultada, embora Naruto não os tivesse matado. Lembre-se que ainda existe uma lei ativa do Sandaime em relação ao tratamento de Naruto, então eles teriam sido punidos por mim de acordo. Minato falou como uma expressão séria direcionada ao loiro. Não tinha tempo a perder discutindo com uma das 3 crianças mais mimadas e mimadas de toda a Konoha. As outras 2, mesmo que isso o machucasse, eram Menma e Sasuke. Mas Lord Oka, ela tentou refutar até que o ruivo a interrompeu. Deixa isso Yamanaka-san, só estou aqui para resgatar minha irmã, não estou interessado em ser seu amigo ou dos outros, nem estou interessado em socializar com você, e não se preocupe em como você vou dividir em times, eu vou com vocês. Nozomi, Shio e Akumo, já que o Chunin Sensei deles está em outra unidade de busca, então eles não vão precisar de um parceiro. Se for só isso eu vou, embora não tenha tempo a perder com pessoas que não conheço ou que não me conhecem. Sem mais delongas, ele saiu pela porta, seguido pelas garotas que iriam trabalhar com ele, que lançaram olhares de morte no Yamanaka, principalmente uma loira e um corvo. Estando nos corredores, as garotas tentavam puxar conversa enquanto tentavam saber como começar a procurar. Não queriam que o ruivo se irritasse com elas por causa de Ino. Enquanto isso, a ruiva pensava em ir pedir a Hiruzen informações sobre das bases. Ele tinha certeza de que era ele quem estava por trás de tudo isso. Afinal, desde que chegou a Konoha, não fez nada além de tocar nas bolas. Ao sair, ele se preparava para contar às meninas qual seria o plano de busca e resgate até que sentiu uma presença e ficou em silêncio com a boca aberta, símbolo de que havia percebido algo antes de falar. Naruto-kun, você está bem? Uchiha perguntou. Sionishan ficou quieto quando parecia que você ia falar. Algo está errado. Eram palavras de Shio, e Akumo apenas assentiu concordando com seus companheiros. Nisso eles viram como seu cabelo sombreava seus olhos e um sorriso sádico estava desenhado em seu rosto. O ruivo havia detectado o chakra de mito por alguns segundos, mas foi o suficiente para ele saber o local onde estava. Ficava a oeste da vila, cerca de 3 quilômetros fora dela, e confirmando suas suspeitas, era subterrâneo, assim, logo haveria um caolho a menos no mundo. Encontrei-a fora de Konoha.
Neste momento Naruto, junto com as meninas, estavam a vários quilômetros da Vila da Folha. Aparentemente o sinal de chakra que a ruiva de sua irmã detectou foi apenas momentâneo e a ruiva sabia o porquê, o que havia acontecido com ele mesmo enquanto testava os selos de sua loja com Karen. Tendo tais grandes reservas de chakra, os selos supressivos de chakra começaram a se sobrecarregar com ele e se adaptaram ao seu próprio chakra devido às grandes quantidades que consumiam, o que fez com que depois de um tempo eles se livrassem de estarem vinculados à mesma empresa. Mas agora isso não acontecia mais e ele não conseguia encontrar Mito. Aparentemente, após esse incidente, Danzo ordenou a seus homens que colocassem uma barreira para evitar que os chakras fossem detectados dentro de sua base para que ele não pudesse detectá-los com o Kabuda Shingen, tomando cuidado para que seus companheiros não o vissem ativo. Detectar o chakra no ambiente, ele rapidamente encontrou o que procurava, guiando as meninas até aquele local sem avisar as meninas que as havia encontrado. Havia a possibilidade de perguntas e ele preferiu evitá-las. Nozomi-chan, não consigo detectar nenhuma assinatura de chakra, o que significa que eles devem estar camuflados por uma barreira. Você poderia ativar seu Sharingan e escanear a área, por favor? O ruivo pediu à sua amiga/namorada negra para evitar perguntas. Após um aceno de cabeça acompanhado de um rubor pelo que seu amigo/amor a chamava, ela se preparou para ativar seu Sharingan, descobrindo rapidamente a barreira, guiando todos os meninos para o que parecia ser um buraco de drenagem no meio da floresta. Bingo! A loira com marcas nas bochechas exclamou. Aqui é o lugar onde senti o chakra do Mito. O procedimento é o seguinte, eu, Nozomi e Shio vamos entrar. Um clone meu irá avisar os outros esquadrões de busca. E Akumo preciso que você o acompanhe e espere os outros a meio caminho para você guiá-los até aqui além de deixar alguns genjutsus no caminho. Não podemos deixar o inimigo receber apoio ou ter uma rota de fuga, então seus genjutsus são a melhor opção para despistá-los. Quando eu entrar vou quebrar a barreira, assim será mais fácil para eles nos encontrarem lá. Ele disse sério, recebendo o aceno esperado de cada uma das garotas. Sem mais delongas, Yakumo se despediu deles, desejando-lhes boa sorte enquanto escoltava o clone ruivo. Naruto, por sua vez, posicionou-se em cima do buraquinho e, como se fosse um aspirador de pó, sugou para dentro da base. Vendo isso, Nozomi e Shio repetiram a ação e acabaram ao lado do ruivo, ou melhor, no em cima dela, Nozomi com a bunda na cara do ruivo e Shio com o rosto na virilha do Uzumaki. Após se levantar e se orientar com a luz que seus rostos completamente vermelhos irradiavam, se prepararam para entrar e localizar Mito. Shio, Nozomi, os dois se viraram para olhar o ruivo quando ele os chamou em um tom muito sério, vendo seu rosto, que estava muito frio, e seu olhar intimidador. Isso teve um efeito diferente em cada um dos presentes. Shio se sentiu intimidada e pequena sob o olhar e o tom de seu irmão mais velho. Nozomi, por outro lado, sentiu seu coração bater furiosamente e um rubor no rosto ao ver a maneira fria como a ruiva falava com ela e olhava para ela, mas deixando isso de lado, os dois prestaram atenção no que ele ia dizer. Agora estou prestes a mostrar a você grande parte das minhas técnicas e segredos. Não quero perguntas desnecessárias até terminarmos isso e em particular, estou colocando toda a minha confiança que você não vai contar a ninguém, nem mesmo a tia Mikoto, ou Kushina-san, muito menos sua Okage. É o maior sinal de confiança que você pode me dar. Se você atrair, tenha certeza de que nunca mais me verá ou ouvirá falar de mim em sua vida. A ruiva disse vendo os acenos das meninas que estavam com o rosto pálido imaginando nunca mais ver ou saber nada sobre uma ruiva.
Bem, esta é uma base, né? O que significa que quem está por trás disso é Dan Shimura, um membro do Conselho Shinobi e conselheiro do Hokage. Anteriormente a organização Roach era um exército ambus privado encarregado de realizar todos os tipos de trabalhos sujos que beneficiam a aldeia, como tráfico de pessoas ou armamentos e até assassinato de inocentes. Portanto foi erradicado pelo Yondaime Hokage há alguns anos. Se estamos aqui é porque o conselheiro Shimura desobedeceu às ordens diretas do Hokage e cometeu traição de seu povo, continuando todos os tipos de atividades criminosas para seu próprio benefício. As duas garotas olharam para a ruiva, maravilhadas ao verem todas as informações que tinham e sabiam que estava tudo correto e preciso. Não à toa tiveram suas mães, que eram membros do conselho, e um pai que é o Hokage. Se for esse o caso que acabamos de confirmar, podemos agir com força letal sem medo de cometer assassinato contra seus próprios companheiros. No seu caso, no meu posso agir sem medo de provocar uma guerra ao assassinar um shinobi de uma maneira vila neutra para minha. Tendo isso em mente, vocês devem ficar juntos o tempo todo e lutar juntos mesmo com um único oponente, embora as forças de Ne devessem ter sido reduzidas a níveis lamentáveis para não levantar suspeitas de cada um dos soldados. Treinados em todos os campos ninja, e eles trabalham perfeitamente em coordenação, então se eles se separarem, eles morrem. As duas meninas estavam com os olhos bem abertos, não porque receberam a notícia de que poderiam morrer, mas pela capacidade de dedução do ruivo, bem como pela naturalidade com que planejava suas estratégias e dava ordens. Tinham certeza de que isso aconteceria. Ser um bom líder, ainda melhor do que qualquer Nin Sensei que eles conheciam. Uma vez esclarecido, vamos agir de acordo. Todos os soldados que forem encontrados devem morrer, não podemos deixá-los vivos e complicar as coisas mais tarde. Depois disso quero que recuperem o mito e fiquem longe de mim. Estarei procurando o culpado de tudo isso. Dan Shimura, não quero ter que ficar lutando e protegendo eles. Ele é um shinobi que já lutou lado a lado com o Sandaime Hokage, que era conhecido como shinobi no Kami por algo. Dan poderia facilmente acabar com os ninjas de classificação mais Chunin. Basta olhar para um olhar. Sua experiência de combate não é brincadeira, além do fato de que não temos ideia de suas habilidades ocultas e ases na manga. As garotas estavam ficando preocupadas. Se fosse esse o caso, elas enfrentariam um shinobi de nível Kage não pelo poder, mas pela experiência em batalha, o que não era algo para subestimar. Eu acho que com minha habilidade posso derrotá-lo, mas não vou conseguir matá-lo se tiver que lutar protegendo-os. Provavelmente tentará escapar. É por isso que não quero que eles intervenham, não importa o que eles verem. As meninas responderam com um aceno de cabeça. Não queriam falar muito e chamar a atenção desnecessária. Se tudo estiver claro, caminhe. Salto de linha. Shio e Nozomi estavam nos corredores da base secreta. Eles estavam passando pelas celas onde a maioria delas estava vazia. Eles já haviam topado com alguns soldados, né? Mas todos os manuseavam com facilidade. O fato de nenhum deles parecia falar como se fossem marionetes facilitasse as coisas, para não chamar a atenção. Ouvindo os sons de correntes se movendo, eles foram até lá. Na sala havia 6 soldados, contando os 24 que eles haviam matado, seriam 30 no total. Naruto, que havia se separado deles há muito tempo, havia dito a eles que havia 33 assinaturas no chakra base além das de Mito, o que significava que eram tudo que restava. Agora deveria haver apenas 2 cuidando de Dan, e eles teriam acabado com todos eles.
Criando rapidamente um clone, Shio sinalizou para Nozomi cobri-lo com o genjutsu de seu Sharingan para armar uma armadilha para os soldados. Essa era uma estratégia que eles já haviam usado muitas vezes em sua equipe com Kushina, e sempre foi eficaz, uma vez feito. É por isso que o clone pegou o fio ninja de sua bolsa e o enrolou em diferentes lugares como uma armadilha. Assim que terminou, Shio deu um sinal para Nozomi, que jogou uma bola de fogo no chão da sala. Fazendo isso, os soldados pularam e o Shio original puxou o cabo ninja. O resultado foi que todos os soldados acabaram amarrados no arame. Depois disso, eles foram rapidamente mortos por Nozomi com kunais cobertos por Raikon Chakra. A loira se aproximou de sua irmã mais nova, que estava amarrada com correntes, e as libertou. Após isso, retirou os lacres supressivos de seu corpo e retirou a bolsa que cobria seu rosto, revelando que seus olhos estavam fechados. Tomando seu pulso, percebeu que ele era apenas inconsciente, provavelmente devido à falta de chakra. Não havia vestígios de golpes ou veneno, pois sua pele permanecia limpa e saudável. Felizmente para ela, se eles fizessem alguma coisa com ela e Naruto descobrisse, ela tinha certeza de que ele manteria Dans vivo e o torturaria dia após dia até que ele morresse. Carregando, as duas garotas saíram da sala enquanto se dirigiam para onde os sons da batalha que a ruiva travava podiam ser ouvidos. Naruto momentos antes. O ruivo tinha acabado de se separar de Shio e Nozomi momentos antes. Ele podia senti-los se aproximando de um bom número de guardas reunidos. Certamente era onde Mito estava. Então ele se dirigiu para onde a assinatura de Das estava localizada, que se moveu alguns momentos atrás. Sala onde ele estava com duas outras assinaturas de chakra. Ele provavelmente já estava ciente de que estava aqui. Correndo pelos corredores, chegou ao local onde se encontrava. Era uma grande sala de treinamento subterrânea, acompanhado por um casal de ninjas que, diferente dos outros ambus de Né, pelo menos um deles não possuía máscara, portanto poderia vejam a cara deles. Um que tinha o cabelo loiro e preso em um rabo de cavalo, característica do clã Yamanaka. Sei que o cabelo do F é laranja, mas vale a pena. Aqui coloquei loiro para o Naruto identificar mais facilmente. A diferença era que este tinha a pele morena, com certeza algum mestiço do clã Yamanaka, por isso não tinha registros de ser popular. Já que se estava com Dans, significava que era forte. O outro tinha uma máscara que cobria seu rosto, que estava embutido com alguns óculos estranhos. Ele não podia ver seu rosto, apenas suas mãos, que eram estranhamente de cor violeta. Com seus sentidos aprimorados, ele podia ouvir que havia pequenos zumbidos dentro dele, confirmando assim algo sobre ele. Era um Agurami. Embora agora que ele estava prestando atenção, eles se parecessem com as pessoas que seu pai e Azazel lhe disseram que estavam prestes a interrogar quando desapareceram. Embora fosse impossível, não havia possibilidade de trazer os mortos de volta à vida. Ele sabia que o Rinnegan tinha essa habilidade, mas com o nível de treinamento que tinha com ele, não seria capaz de fazê-lo, e se tentasse isso, era muito provável que ele não fosse capaz de reviver os mortos, e que ele também morresse. Deixando isso de lado, focando em Dans, que apesar de ter um olhar frio e calmo, o ruivo sabia por seu Kagura Shingen que ele estava muito nervoso, e isso se justificava. Seus planos haviam ido adiante, e lutar contra um Jinchuriki não era comum. Uzumaki Naruto, sua existência é um problema para meus planos. Você deveria ter morrido quando aquele homem planejou o ataque a Kyuubi há 16 anos. Ele disse calmamente, mas a fúria era evidente em sua voz. O ruivo tinha arregalado os olhos e então começou a emanar intenção assassina. Aquele desgraçado tinha uma mão no ataque da Kyuubi. Tudo o que tinha acontecido com ele na vida era culpa daquele cara. Agora ele tinha certeza que ia morrer.
Quando eu descobri que você sobreviveu e você era o Jinchuriki da Kyuubi, eu fiz todo o possível para ter você sob meu poder, qualquer método, mas você nunca caiu ou quebrou. Você durou mais do que muitos dos meus homens, sendo apenas uma criança. Mas então você desapareceu e mais uma vez arruinou meus planos, para aparecer anos depois do nada, e como nada mais nada menos que um Kumo Shinobi, cheio de aberrações mas poderoso. Agora é imperativo ter você sob minhas ordens. Com você, meus planos serão muito mais fáceis, quer você goste ou não. Ele exclamou em um tom de raiva que foi se acalmando aos poucos. Torune. Ambos os shinobi pareciam entender as ordens de seu líder. Então eles rapidamente pularam para frente cobrindo enquanto o velho jogava fora seu cajado de madeira e começava a remover um protetor de seu braço. O ruivo podia ver que conforme ele removia cada grilhão, mais chakra era liberado, mas não era qualquer chakra. Foi quando o ruivo abriu os olhos em espanto e desenhou uma careta de nojo em seu rosto. Era o mesmo chakra especial que o cérebro produz para ativar o Sharingan, o que significava que Dan tinha o Sharingan. E por causa das diferentes assinaturas, ele sentia que eram várias. O pior de tudo era onde ele tinha. Ele tinha nas bolas, ok não, ele os tinha em seu braço direito deixando Dan de lado. Ele se concentrou em seus oponentes. O problema era que ambos estavam correndo para ele, o que resultaria em uma luta de taijutsu, mas pelo que ele sabia, nem o Aburame nem o Yamanaka eram versados em taijutsu. Algo estava errado nessa equação. Então ele rapidamente criou um clone e o mandou lutar com o Aburame, que era o que parecia fisicamente mais fraco. Enquanto lutava com o Yamanaka, ele percebeu o erro que quase cometeu ao subestimar seu oponente. Ele era muito bom no taijutsu, ele tinha uma quantidade razoável de força e flexibilidade. Mas infelizmente para Anbu, nosso ruivo foi ainda melhor. Então, colocando sério, a luta deu uma guinada surpreendente. Estava acostumado com altas velocidades e prevendo ataques devido ao seu Sharingan, e mesmo não vendo, foi fácil para ele reconhecer o padrão de ataque de loiro. Então esperou o momento certo para bloquear seus ataques. Curvando-se, ele se virou e o atingiu com força no rosto com as costas da mão, fazendo-o voar alguns metros. Quando ele o mandou voando, ele voltou seu olhar para Dan, percebendo que já havia removido metade das algemas do protetor. Então ele decidiu terminar sua luta com o Yamanaka agora e continuar com o Aburame para se preparar para Dan. Quando se recuperou, o loiro não teve tempo de se orientar quando Naruto se lançou na luta com ele novamente. Vendo que o ruivo estava muito próximo, tentou lançar um chute que Naruto rapidamente bloqueou e respondeu com 2 socos no rosto do Yamanaka, que o atingiu. Eles jogaram para trás. Assim que o Yamanaka caiu, ele colocou as mãos no chão e lançou um chute duplo no ruivo, que ele desviou facilmente e deu uma joelhada na barriga do loiro. O ruivo rapidamente notou o ninjato que o loiro tinha nas costas. Então, enquanto ele estava agachado com o joelho de Naruto cravado em seu abdômen, o ruivo pegou o ninjato e rapidamente esfaqueou o pescoço de loiro, acabando com ele rapidamente. Ao confirmar a morte do loiro, o ruivo fixou o olhar em seu clone, dando a ordem para atacar e se dispersar, além de ver com o canto do olho Dan, que começava a retirar a última algema de seu braço. Naquele momento ele viu como seu clone atingiu o rosto do Aburame, fazendo-o voar e depois se dissipando, transferindo para ele todas as informações que reunia sobre o inimigo. Lá o ruivo descobriu sobre as habilidades de Torune, que ao contrário dos outros Aburame tinha uma espécie diferente de insetos. Apesar de nunca ter visto eles, o ruivo os havia estudado. Esses nano-insetos são chamados de Renkaish, que são transmitidos através do contato físico e ao fazê-lo secretar veneno. Enquanto corroía a pele do meu inimigo, além de danificar e absorver chakra como o Kikaish, ele também aprendeu que apesar de sua técnica ser derivada do comando
combate corpo a corpo. Ela tinha uma velocidade e capacidade de combate muito pobres, então seria muito fácil eliminá-lo. O Ruivo rapidamente criou outro clone de sombras para lutar. Ele não cometeria o mesmo erro de F. Talvez ele tivesse um estilo de luta para enganar os outros e, portanto, não se permitiria ser infectado por aqueles insetos. Embora pudesse remover eles e curando com o chakra de Kurama, o processo seria doloroso. O clone rapidamente se aproximou do homem de cabelos pretos e deu alguns socos que ele enviou para áreas como ombros ou peito para causar o máximo de dano possível nas articulações e fazê-lo parar de se mover. Depois de alguns segundos, o clone ruivo decidiu tentar uma técnica que havia copiado das sobrancelhas nos exames Chunin. Então ele deu um pulo e começou a girar no ar na frente de um Torune desorientado e deu um chute no rosto de cima, deixando muito atordoado. Depois disso, duas explosões de fumaça apareceram ao lado do Naruto original e duas katanas foram reveladas com as quais ele rapidamente atacou o Aburame, já que o clone havia se dissipado devido ao Rinkaishi. Após alguns cortes, o homem de cabelos pretos ficou todo filetado. Virando-se para encarar Dan, ele deu de cara com uma mão que pegou seu rosto e o enterrou no chão, gerando uma cratera de alguns metros. Quando Dan se afastou, o cadáver de F foi revelado no centro da cratera. Sem tempo para pensar, o velho teve que pular evitando a explosão das cinzas que começaram a cercá-lo. Quando a fumaça se dissipou, Dan pôde ser visto no local onde estava o morto Aburame, e F e Torune estavam no centro da explosão, transformados em rosbife. Naruto imediatamente viu como o braço de Dan foi exposto, revelando 9 Sharingans. Ele tinha 11, mas ele tinha 2, revivendo F e Torune quando o Tengu os capturou. Em cada um deles girando e se movendo no braço pálido do velho falcão de guerra. Depois que o ruivo segurou o Enjoo, ele se lançou contra o velho, trocando alguns socos e chutes que foram em sua maioria bloqueados por ambas as partes. Nesse exato momento, a dupla Shio Nozomi, que trouxe um mito inconsciente, chegou ao local presenciando os estragos na sala onde estavam o corpo de F e as fatias de Torune com cozimento médio, além de ver Naruto enfrentando Dan, que estava com uma estranha palidez e braço enrugado. Veio Jin, Sharingan. Depois que terminaram de vomitar por causa da imagem desagradável que o braço do velho tinha e agradeceram por Mito estar dormindo para não passar mal. Traumatizados, eles partiram para assistir o amigo / luta do irmão ou, na falta disso, se apaixonar pelo velho, se surpreendendo com as habilidades que o ruivo mostrava. Sinceramente, eles nunca tinham visto a forma como eles lutavam, era superior demais até para as batalhas que eles tinham visto de seus Junin senseis. Agora eles sabiam porque o ruivo secretamente confidenciou suas habilidades a eles. Com a habilidade que ele estava mostrando que nem deveria estar no exame Chunin, Shio quase sentiu pena de seu irmão, mesmo que ele teria que enfrentá-lo nas finais. Quase, ele ainda o odiava por incomodar seu Onirisha em A Floresta da Morte. Nozomi, por outro lado, duvidava que até mesmo algum Chunin da vila lutasse assim. Ela não se lembrava de ter visto aquele tipo de movimento desde o treinamento de seu irmão Itachi. Eles foram rapidamente trazidos de volta à realidade quando tiveram que pular para o lado para evitar uma rajada de ar que os teria cortado em dois, cortesia de Dan. Retornou com ruivo, desviou-se dos ataques de Dan o melhor que pôde e desferiu-lhe alguns bons golpes que acabaram prejudicando bastante o velho que, apesar de ser muito habilidoso, não poderia dizer o mesmo sobre sua resistência desde os 10 minutos de jogo. Luta. Ele já parecia agitado, muito provavelmente devido ao consumo de chakra do Sharingan que ele tinha em seus braços.
Eu vejo que você quer ser Hokage e ter todas as aldeias ninjas à sua disposição para governar, mas você não consegue nem derrotar um garoto de 16 anos. O trem-aranha está deixando você, o Ruivo disse como ele evitou mais ataques de Dance. Cala a boca. Tantos anos planejando isso, tanto tempo ficando nas sombras, não vou deixar um pirralho estragar tudo de novo. O velho caolho pegou um par de shuriken e os imbuiu com Photon Chakra, jogando-os em alta velocidade em direção ao Ruivo, que os desviou como uma katana e depois os devolveu. Ao arremessá-los, o Ruivo observou como o shuriken decapitou o velho. Ele rapidamente se virou para ver Shio e Nozomi, já que havia sentido a presença deles durante a luta, mas viu que com eles agora traziam um mito inconsciente. Então, desenhando um sorriso, ele se preparou para ir com eles até que uma bala de ar atingiu seu abdômen, fazendo voar. Quando o Ruivo olhou para cima, ele viu um Dance que estava como se nada tivesse acontecido, e onde seu corpo deveria estar estava vazio. Enxugando o sangue que saía de sua boca, o Ruivo encarou. Dance, filho da puta, você ainda está vivo. TCH, eu te disse que não deixaria você atrapalhar meus planos de novo. Shio e Nozomi observaram com os olhos arregalados como Dance havia sobrevivido ao seu próprio ataque. Ao contrário de Naruto, eles viram tudo o que aconteceu. O velho caiu no chão após ser decapitado e começou a desmoronar como se fosse uma ilusão. Enquanto isso, o Ruivo estava confuso. Como Dance havia sobrevivido, ele havia visto que não era um clone, então não tinha motivos para estar vivo. Rapidamente seu corpo foi coberto por um raio e pegando sua katana, ele apareceu atrás de Dance decapitando novamente. Para sua surpresa, segundos depois ele teve que evitar outra bala de ar. TCH, bastardo, como você faz isso? Você acha que eu vou revelar minhas técnicas para você? A ruiva rapidamente partiu para o ataque novamente. Após 15 minutos, Naruto matou Dance mais 6 vezes, mas ele ainda estava vivo. Quando o Ruivo estava prestes a explodir, ouviu a voz de seu irmão Raposa chamando-o. Naruto, você não está pensando com clareza, lembre-se que você o matou várias vezes e os cadáveres desaparecem como ilusões. Então ele reaparece. Também caso você não tenha prestado atenção, o Sharingan em seu braço fechou, há apenas uma esquerda. Pense que Azazel e você discutiram isso na biblioteca do Vale Tengu. A raposa falou, fazendo com que o Ruivo arregalasse os olhos e sorrisse, querendo se apunhalar por ser tão idiota. Izanagi. O Ruivo murmurou na realidade, fazendo com que o olho visível de Dance se estreitasse além do poder. Como sabe isso? Ele berrou furiosamente desde que, na pior das hipóteses, sua técnica foi descoberta. Ei, por que eu deveria te contar meus truques? Sua aberração. Depois disso, Dance decidiu dar tudo por tudo, já que suas oportunidades estavam se esgotando. Então, juntando as mãos no sinal da cobra, ele fez sua melhor técnica. O Ruivo, que viu o selo de mão e sentiu o chakra que o corpo de Dance estava liberando, arregalou os olhos. Era impossível para ele lidar com aquele elemento. Então, como ele iria fazer aquela técnica? Pense nisso, filhote. Como você acha que ele consegue segurar tantos Sharingans maduros em seu corpo? Hoje você está muito distraído, mano. Falou a gigantesca raposa de 9 caudas. Droga, ele deve ter células de Hashirama Gigi dentro dele. Não. Só no braço, por isso ele pode usar, mas ter no braço faz mais mal do que bem. Ele deve estar desesperado porque só lhe resta um Sharingan para o Izanagi. O Ruivo exclamou enquanto concentrava chakra de fogo em seus pulmões para combater a técnica, enquanto a copiava com seu Dance Sharingan oculto. Mokuton. Jukai Kitan. Dance Katon. Kariendan.
Naruto rapidamente canalizou o chakra de Kurama, tornando suas chamas mais fortes, que consumiram completamente a madeira do Danjutsu e continuaram até que foi completamente consumido. O ruivo suspirou, já estava ficando desesperado e agora só teria que matar Dans mais uma vez para acabar com ele por completo. Girando em seu próprio eixo, o ruivo desviou de um impacto de bala de ar que roçou sua bochecha, causando um pequeno ferimento. Virando-se de onde veio o ataque, ele encontrou Dans furioso enquanto segurava seu braço. Após alguns segundos de olhares intensos, o ruivo pôde perceber que o braço do velho começou a se distorcer, dando origem a uma gigantesca árvore que acabou crescendo com a perda total do braço de Dans. Se Dans estava chateado antes, agora estava mais chateado. Mais uma vez o ruivo estava arruinando seus planos e ele não poderia cair antes de realizar seu sonho. Então tentou desesperadamente controlar o ruivo e usou sua melhor arma, Kotoamatsu Kami. Naruto havia ficado atônito ao ver um novo Sharingan sob as vendas do antigo. O ruivo já esperava que outro Sharingan fosse tirado de seu pau, mas o que o surpreendeu foi que não era um Sharingan qualquer, era um Mangekyou Sharingan, e ele rapidamente sentiu como sua mente estava tentando ser invadida. Não resista. Eu não posso morrer, eu tenho que cumprir minha ambição. Mesmo que eu tenha que controlar você como uma marionete e arrancar os olhos daquele Uchiha e sua mãe para substituir os meus. Essa foi a gota d'água para o ruivo, que sentiu que sua mente estava mergulhada na escuridão. Ele rapidamente se libertou graças a Kurama e olhou para Dan sangrando no olho. Ela rapidamente apareceu na frente dele em um piscar de olhos e arrancou seu olho com a mão nua, esmagando entre os dedos aos gritos de dor e desespero de Dans. Determinado a acabar com toda essa porcaria de uma vez, assim como sentir o chakra de Mito crescendo, o que significava que ela estava prestes a acordar e ver tudo, ele ativou seu Mangekyou Sharingan, expelindo uma aura violeta avermelhada de seu corpo. Quando Dans olhou para cima, sentiu um verdadeiro terror. Na frente dele estava o ruivo com um olhar de raiva e o Mangekyou Sharingan em ambos os olhos, olhos frios cheios de fúria e desejo de matar. Ele nem teve tempo de falar quando estava atrás do ruiva. Ele materializou um braço esquelético e o pegou. Morra! Respingo! Os restos mortais do velho voaram pelo ar como resultado do aperto que o braço esquelético do Susanoo de Naruto lhe deu. Shio e Nozomi estavam com os olhos bem abertos assim como suas bocas. Primeiro eles presenciam uma luta de shinobi reais e depois enlouquece quando Dans usou um braço cheio de Sharingan e morreu mais de 9 vezes nas mãos de Naruto. Então virou em uma luta de monstros quando Dans usou o elemento lendário do Shodaime Okage o Mokuton e para finalizar o ruivo revelou ser o dono do Sharingan e não satisfeito com o do Mangekyou Sharingan para posteriormente matar Dans como uma espécie de braço de esqueleto espectral. Com certeza quando o ruivo dissesse para eles manterem tudo em segredo ele estaria certo, não só pela segurança de Naruto, mas também porque eles seriam chamados de loucos por isso. Embora Shio fosse um mais chocado, seu Oni-chan tinha o Sharingan. Como isso era possível? Nenhum de seus parentes era Uchiha e ele sabia que eram herdados, pois senão não poderia desativá-los e ativá-los ao seu gosto. Naquele momento, todos saíram de seus pensamentos ao ver Naruto cair para trás de exaustão, Mito acordando da inconsciência e alcançando Yakumo, junto com todos os outros membros da Folha, incluindo Kushina e Minato, que rapidamente correram para ver Mito. Ele estava bem enquanto a ruiva deu a eles um olhar compreensivo e implorou a Shio e Nozomi. Salto de linha. Depois que a ruiva contou uma versão modificada dos acontecimentos e Nozomi e Shio a afirmaram, todos foram forçados a deixar a base para que o analisasse. Nossa ruiva acabou de se despedir de todos e foi para casa descansar.
Fim do capítulo. XXXXXXXX